Outro aspecto muito importante quando a gente fala de conteúdo é a economia dos criadores. Um conceito que se mistura com o próprio conceito de Web3 e que vem ganhando muita força nos dias atuais. Definitivamente merece a nossa atenção. E para conversar com a gente sobre isso, a gente traz a nossa próxima convidada. A Júlia, da Contentic, é analista de marketing de influenciadores, tem muita experiência nesse mercado de assessoria, de influencers e tudo mais. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa nova economia e vai trazer alguns exemplos práticos bem interessantes. Muito obrigada pela presença, Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi, pelo convite novamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a economia dos criadores de conteúdo, né? É um assunto que cada vez mais recorrente está sendo falado e a gente trouxe aqui esse conteúdo para vocês também. Então, nós e as marcas já percebemos o valor dos criadores de conteúdo, né? E com cada vez mais tecnologia e startups especializadas, esse é um ecossistema que ele vem se fortalecendo e evoluindo cada vez mais. Então, é uma revolução não só para o mercado, mas para a nossa cultura também. As redes sociais, elas tornaram a comunicação muito mais fácil e assertiva entre as comunidades. Então, o que era só entretenimento, abriu portas para um negócio real e lucrativo. Quando a gente fala de economia de criadores de conteúdo, a gente tem que trazer uma diferenciação entre os influenciadores e os creators, né? Os influenciadores e creators têm uma pequena diferenciação. Os influenciadores são aqueles que exercem uma influência sobre as pessoas e os criadores de conteúdo têm como foco o conteúdo a ser compartilhado. Então, na economia dos criadores, dos influenciadores, muitas vezes eles conseguem fazer renda também por porcentagem de vendas ou apenas utilizando a sua imagem, participando de uma campanha ou um anúncio específico. Eles não vão criar esse conteúdo, mas ainda assim sua imagem vai estar associada e eles vão monetizar. Já os criadores de conteúdo, eles fazem essa monetização focada com o conteúdo, com a criação desse conteúdo. Mas o que é exatamente essa economia dos criadores de conteúdo? Então é tudo que se relaciona ao mercado gerado pelos criadores de conteúdo. Ela se consiste em transformar um conteúdo em um produto ou um serviço pago. São novas perspectivas de fazer renda dentro desse meio, né? E claro que as empresas também, né, enxergaram essa oportunidade de fazer renda. Então a gente vê empresas de tecnologia criando plataformas também com foco nesses criadores de conteúdo. Seja uma plataforma que ajude o faturamento desse criador de conteúdo, ou uma plataforma de assinatura digital, ou até a criação de novas redes sociais para compartilhamento desse conteúdo. Então é tudo aquilo que é transformado ou criado com base nos criadores de conteúdo, né? Fazendo com que haja essa movimentação de renda dentro desse meio. Então, para a gente deixar bem claro isso que a gente está falando, a gente vai falar sobre a linha do tempo dessa evolução, né? Então a gente vai começar lá em 2005, quando a internet começou a fazer parte da nossa vida, até os dias atuais. Vamos analisar. Em 2005 é lançado o YouTube, uma rede social exclusiva para vídeos. Então você poderia gravar e produzir vídeos e fazer o upload dentro dessa rede. Já em 2007, o YouTube anuncia um programa de parceria com os criadores de conteúdo. Então, os criadores de conteúdo que faziam esses vídeos dentro da plataforma passam a ter monetização. E nesse mesmo ano é lançado o Tumblr. O Tumblr é uma rede social parecida com um blog. As pessoas poderiam estilizar da sua forma e postar o conteúdo que quisessem. Aqui a gente consegue observar que poderiam ser postados vários tipos de conteúdo, seja um texto, uma foto, uma citação ou até um vídeo. Em 2010 é lançado o Instagram, então é aí que tudo se transforma, né? O Instagram veio para transformar a nossa maneira de utilizar as redes sociais. Antigamente, né, o YouTube ele era uma rede social exclusiva para compartilhamento de foto, então você poderia seguir seus amigos, seus familiares e acompanhar o que eles compartilhavam.
Em 2011 é lançado a Twitch e o Snapchat. A Twitch é uma plataforma de lives, né? Ela era muito focada em quem era de stream de jogos, mas hoje ela já alcançou outros níveis. Mas ela foi lançada, né, como essa plataforma de lives, então poderia fazer a transmissão ao vivo e poder interagir com esse público. Já o Snapchat, ele era uma rede social de fotos temporárias, então você poderia seguir e ser seguido, poderia mandar uma foto para uma pessoa, assim que ela abrisse a sua foto, ela desaparecia, ou você poderia postar sua foto na linha do tempo e depois de 24 horas ela desaparecia também. Foi a grande inspiração dos nossos stories de hoje. Ainda em 2011, a cultura dos influencers entra no mainstream. Eu trouxe o exemplo da Kim Kardashian, né, que é mundialmente conhecida, que é quando essas pessoas que já têm um reconhecimento ou compartilham alguma coisa, elas começam a entrar nessas redes sociais também. Então, pessoas que, em teoria, eram inacessíveis, você consegue começar a acompanhar a vida dessas pessoas e se sentir um pouco mais próxima dela. Já em 2017, o Instagram anuncia as lives. Então, além de compartilhar fotos, postar stories, agora é possível fazer uma transmissão ao vivo e interagir com seus seguidores. No próximo ano, o Instagram anuncia o IGTV. Então, era uma aba específica para compartilhamentos de vídeo. Então, agora você pode compartilhar fotos, postar stories, fazer transmissões ao vivo e compartilhar vídeos também. Em 2019, um fato bem interessante é que a palavra influencer entra no dicionário de Oxford, ou seja, agora oficialmente é o nome dessa nova profissão, desse novo modelo de negócios. Em 2020, o TikTok anuncia um fundo de 200 milhões de dólares para os seus criadores de conteúdo. Então eles começam a selecionar esses criadores e eles começam a monetizar dentro da plataforma. No próximo ano é o ano do YouTube anunciar o seu fundo, então ele disponibiliza um fundo de 100 milhões de dólares para os criadores de conteúdo. Mas o YouTube queria usar a ferramenta Shorts, então esse fundo ele é específico para a ferramenta Shorts. Aqueles que criassem um conteúdo original e criativo dentro dessa ferramenta começariam a monetizar. E agora que a gente falou um pouco da linha do tempo, para a gente entender, né, na visão de um influenciador, eu trouxe o case da Boca Rosa, que ela esteve presente em todos esses momentos. No início de tudo, ela focou no YouTube, trazendo vídeos de maquiagem, com várias dicas, como eu trouxe aqui nos exemplos, e assim ela foi evoluindo e trazendo também conteúdos da sua rotina, mas o seu foco principal era a maquiagem. Aí quando surge o Instagram, ela também começa a levar os seus conteúdos para a plataforma. Aí como a cultura dos influenciadores entra no mainstream, ela começa a compartilhar também a sua vida pessoal ali. Então, além de criadora de conteúdo, ela se torna influencer. E aí que vem a ascensão. Depois do seu público, a sua comunidade fortalecida, ela enxergou uma nova oportunidade ali dentro do mercado, né? E ela criou os seus próprios produtos. Então ela lançou a sua primeira linha da sua marca Boca Rosa. E foi um sucesso muito grande, né? Ela se consagrou ali nesse mercado e hoje o Boca Rosa se chama Boca Rosa Company, sendo a sua empresa oficial. Então ela passou de criadora de conteúdo para influenciadora, agora empresária. Aí agora, mirando no futuro, recentemente a Boca Rosa anunciou, né, o lançamento da sua boneca digital chamada Pink dentro do metaverso. Então a gente vê que toda essa evolução ela é constante e quem enxerga essas oportunidades acaba indo cada vez mais longe, né? E uma coisa que eu queria destacar aqui também, que a Bianca ela ainda esteve em outras mídias, né? Ela participou do BBB. A gente sabe que reality show, né, como o BBB, traz muita visibilidade, sendo uma pessoa comum, como nós, ou sendo uma pessoa que já tem um certo tipo de fama, um reconhecimento. Então, quem ainda não conhecia a Boca Rosa, passou a conhecer. Então é isso, né? Atualmente as mudanças acontecem mais vezes e mais recorrentes. É por isso que a gente observa, né, que nas redes sociais e tudo, essas mudanças são quase que diariamente. E o que acontece? A gente acaba se adaptando a essas mudanças, né? E com a economia isso não é diferente. Então, se há mudanças, a gente tem que se adaptar e acompanhar essas mudanças.
E aí que surgem as novas apostas, como o caso da NFT, né? Numa tradução livre, são os tokens não fungíveis, então aquilo que não pode ser tocado, não pode ser palpável. A gente vê os criadores de conteúdo, como no caso da Boca Rosa, ali que a gente viu, que eles estão começando a apostar ali dentro, né? É uma forma de eles terem mais controle sobre o trabalho deles, uma nova relação com a sua audiência e também uma nova maneira de monetizar. Então é preciso buscar novas formas de negócios para que a economia continue girando. Por isso que a gente tem que acompanhar essa economia e enxergar as novas oportunidades que elas nos trazem diariamente. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida ou quer trocar algum tipo de informação, escreve aqui no chat ou siga a gente lá no nosso Instagram, @agenciaContentIC. Nossa, Júlia, muito legal esse exemplo que tu trouxe da Boca Rosa. Realmente a história dela se confunde com a história da própria influencer e agora dos creators, né? E é muito legal ver como ela se inseriu em diversos canais, com diversos formatos, agora tá no metaverso, né? Para quem tá acompanhando as nossas palestras, a gente pode ver como isso dialoga super bem com a palestra que a gente teve antes sobre formato, sobre metaverso e tudo mais, né? Mas então agora uma questão para ti, Ju. O que tu acha dessa questão da comunidade? Como que os influenciadores, né, eles podem se conectar com uma comunidade e ajudar as marcas a criar uma comunidade própria e conseguir estar divulgando seus produtos ali dentro da comunidade com mais credibilidade? Qual que é o papel dos influencers nisso, né, auxiliando as marcas? Então, Gabi, essa é uma ótima pergunta, né, porque a gente vê hoje que várias pesquisas mostram que as pessoas elas lembram de um conteúdo publicitário muito mais fácil se for feito por um influenciador do que por uma mídia tradicional. E os creators, eles formam a sua comunidade, o seu público a partir do que eles compartilham, né? Então, se a pessoa está acompanhando ele, é porque ela se identifica, seja pelo seu conteúdo ou uma identificação pessoal, né? Uma identificação com você, eu acompanho a sua vida porque eu gosto de te acompanhar. E esses creators, eles vêm para auxiliar as marcas, eu acho que muito nisso, assim, se comunicar com o público deles, né? Eu vejo muito eles como uma ponte entre a marca e o público final dela. Por isso que é muito importante também, na hora de selecionar esse creator, você entender qual o público desse creator, se tem a ver, se faz sentido para a marca. Entendi, não, muito legal, Ju. Acho que é exatamente isso, né? A gente tem que estar bem alinhado os valores da marca com os do próprio creator. Mas, já falando um pouco sobre o que tu citou da Boca Rosa agora entrando no metaverso, né? Esse assunto que tá bombando tanto, né? Que a gente fica tão sem saber o que esperar, né? Mas a gente já viu que vários influenciadores estão criando avatares, né? Isso. Qual que é o papel desses avatares? Eles podem auxiliar os creators, né? Como que isso se relaciona com os influencers virtuais? O que a gente pode pensar sobre isso? Eu vejo os influenciadores digitais muito como um futuro, né? Um futuro muito próximo, inclusive. Apesar de ser um avatar digital, ainda é uma pessoa que está ali atrás, né? Então eu vejo que os influenciadores digitais, eles vêm muito como uma contribuição pro influenciador, o criador de conteúdo, né? Ainda é um espaço que a gente está começando a explorar, né? Então eu vejo que tem muita coisa ainda a ser descoberta, inclusive novas oportunidades vão aparecer que a gente acho que nem imagina ainda, né? Mas eu vejo muito como essa contribuição de o criador de conteúdo ele ter um controle maior do seu conteúdo, ser mais dono do seu trabalho, né? Porque a gente pensa que não, né? Mas demanda um tempo, uma dedicação para você criar conteúdo, né? E não é todo dia que você tá a fim de abrir sua câmera e falar, né? Então eu vejo que eles vêm muito para contribuir com isso também. E também na parte criativa de conteúdo, né? Eu vejo que os conteúdos lá dentro eles vão ser diferentes, né? Vão trazer algo a mais que a gente só vai saber estando lá e acompanhando, mas eu vejo como uma contribuição para o trabalho do influenciador e no conteúdo também. Também está presente, né, nessa nova rede, criando uma comunidade isso, aí, né, isso. É como eu falei anteriormente, né? Além de ser uma nova forma de monetizar, é uma nova relação com a audiência que eles vão ter. Exatamente. Né? Muito obrigada, Ju. E vocês, pessoal, o que vocês acharam disso? Como que vocês visualizam essa importância da economia dos criadores? Conta pra gente, a gente está acompanhando os feedbacks e a gente também está respondendo dúvidas. Então, queremos muito saber a opinião de vocês.